Olá, povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a cada um de vocês, dependendo do horário que vocês pararem para assistir o nosso culto, essa transmissão que nós estamos fazendo nesse dia especial de Páscoa. Estamos juntos aqui também para participar da Santa Ceia do Senhor. Quero te convidar nesse momento, nós entrarmos em oração, apresentando a nossa vida ao Senhor e o culto, a nossa reunião de agora, também nas mãos do Senhor, amém? Me acompanhe também em oração em nome de Jesus, aí onde você está agora, se você puder ajoelhar, ajoelhe-se, se você puder ficar em pé, fique, não importa, importa que você entre nessa esfera espiritual agora e se conecte lá em cima com o trono da graça, amém? Vamos orar junto comigo. Santo e eterno Deus, soberano e poderoso Pai, ó Deus, mais uma vez, Senhor, nos colocamos aqui na Tua presença, Senhor. Ó Pai, viemos aqui pedir, ó Deus, o perdão de todos os nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, tudo aqui, Pai, que nós tenhamos feito até esse presente momento, que não tenha agradado o Teu Espírito Santo, nós pedimos, ó Deus, o perdão. Ó Pai, te pedimos, Senhor amado, para entrarmos agora na Tua presença, Senhor, para sermos agora invadidos, inundados com a Tua glória, inundados com o Teu Espírito Santo, tocados, ó Pai, transformados e constrangidos, Pai, com a Tua presença. Ó Deus, nesse culto especial, nesta reunião de hoje, nós também queremos orar, Pai, por cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nesse dia. Cada família, Senhor, que está sendo representada aqui neste momento. Pai, que o Senhor vá de encontro agora, Pai, a todos eles. Que o Senhor toque também nos corações de cada uma dessas pessoas, Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Pai, nessa reunião especial de Santa Ceia, ao qual nós viemos aqui, Pai, lembrar não somente, Pai, da mesa do Senhor, mas também desse sacrifício que foi feito por nós, por cada um de nós na cruz do Calvário. Nós queremos te agradecer, ó Deus, louvar e exaltar o teu santo nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos guardado e nos protegido de todo mal. Ó Deus, te pedimos, continue com as tuas mãos estendidas sobre todos os lares cristãos, sobre todas as famílias, os parentes, os amigos, Pai, aquelas pessoas que ainda não se achegaram a ti, que venham se converter, que venham se achegar a ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, para a tua glória, nós te oramos e entregamos essa reunião nas tuas mãos. Faça o teu querer, faça a tua vontade. Usa-nos, Pai, aqui como canal de bênção, de transformação na vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Porque não queremos, Pai, ser apenas mais um, mas queremos fazer a diferença nessa terra, para que o mundo venha saber, Pai, que nós caminhamos debaixo da Tua ordem, debaixo da Tua palavra, Senhor amado, e assim, Pai, levando as boas novas, o Evangelho verdadeiro de Cristo a todos os lares, a todas as famílias, em o nome de Jesus Cristo, e todos os pais que assistirem, Pai, esses vídeos, assistir essas pregações, a mensagem de hoje, Pai, que venham ser tocados e transformados pelo Teu poder, em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você é bem-vindo aqui. A casa é tua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui,
toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça e o teu nome desça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome desça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça e o teu nome desça, enche este lugar, enche este lugar.
Olha, que prazer estar com você aqui nessa live, nesse momento aqui de estarmos buscando a Deus, nesse louvor, nessa adoração, nesse momento de viver o domingo da ressurreição. Nós estamos aqui na IMAD procurando levar até você na sua casa a oportunidade de você estar junto com Deus, ter o seu conhecimento da palavra, a sua fé aumentada. E eu queria também aproveitar esse momento para orar pela sua vida, porque estamos vivendo, óbvio, dias difíceis, dias impensáveis, momentos em que só a fé pode nos ajudar. E eu queria orar por você nesse sentido. Queria também convidar você a compartilhar a nossa live. Você que está aí no Facebook, começa a mandar agora aí para 5 pessoas. Vamos lá, vamos fazer esse desafio, vamos ofertar. Como você viu aí nessa chamada, vamos doar também um pouco do nosso tempo, vamos doar um pouco daquilo que Deus nos deu, que é esse tempo que temos agora. E eu queria desafiar você a compartilhar com 5 pessoas, aí no seu message. Pega agora no seu Facebook e pede para compartilhar aí, e envia para 5 pessoas no seu message essa live agora. E você que está assistindo a gente pelo YouTube, o canal da IMAD Play, eu queria que você pegasse agora o nosso link, clica aí em compartilhar e envia agora para algumas pessoas do seu WhatsApp. 5 pessoas no seu WhatsApp. Vamos fazer essa live, esse domingo, chegar para alguém que de repente, nesse domingo, está sentindo, sabe, uma solidão, porque não pode estar com a família, não está podendo estar perto de pessoas que amam. A distância, aqui em Portugal, nós estamos vivendo uma determinação de não pode sair do concelho, da região onde você mora. Então, tem pessoas que não estão podendo participar de uma manhã, ou de um momento, ou de uma noite em família, e nós, através desse momento, podemos estar juntos, falando da palavra de Deus, ceando com o Senhor Jesus. A nossa ceia já está preparada ali, nós já vamos daqui a pouco ceiar, e se você ainda não preparou, corre lá e prepara aí o seu pão, prepara o sumo de uva, porque daqui a pouco nós vamos consagrar esses elementos para podermos participar da ceia do Senhor. Então, já compartilhou? Então, deixe-me orar por você, deixe-me orar pela sua vida financeira, deixe-me orar pela sua vida, que eu quero que Deus prospere, traga prosperidade nesses dias de crise e possa abrir os seus olhos para que você possa enxergar uma luz. Vamos orar então? Pai, nós oramos, Pai, em favor da vida financeira de todos aqueles que têm sido semeadores, que têm, meu Pai, doado, que têm semeado, que têm feito através de uma fé na Tua palavra, meu Deus, aquilo que o Senhor tem ensinado, tem dependido, meu Deus, colocado a sua fé na dependência da Tua palavra. E eu oro pelos aqueles, meu Deus, que estão agora, nesse momento, vivendo dias difíceis, vivendo, meu Deus, momentos difíceis, onde portas estão fechadas, onde dias estão parecendo tenebrosos. Meu Deus, tem pessoas que estão pensando que não há uma saída, até entrando em desespero, que o Senhor possa agora, Senhor, ir ao encontro dessas pessoas de uma maneira que elas possam ser livres disso, enxergar uma luz, que é a fé na Tua palavra, a fé na Tua palavra, na Tua promessa, porque é isso que cremos, Pai, na Tua promessa. O exemplo o Senhor deu no dia de hoje. Nós estamos vivendo hoje o dia da ressurreição, o dia do cumprimento da promessa. Então, meu Deus, que cresça no coração dessa pessoa a fé de que o Senhor prometeu e o Senhor nunca deixará o justo a mendigar o pão. Em nome de Jesus, e se você crê comigo, digite amém. Amém, graças a Deus. Vamos louvar a Deus, vamos cantar essa canção com muita alegria, porque é momento de viver uma nova história, e daqui a pouco nós vamos voltar trazendo para você uma mensagem aqui para o seu coração, e vamos estar participando da ceia do Senhor. Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar.
eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção, e foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história.
história. Glória a Deus. Então, estamos aqui para dar continuidade ao nosso culto de hoje, maravilhoso, falando da ressurreição de Cristo, né? Justamente aqui com o pastor Álvaro. Hoje estamos fazendo um negócio bem diferente aqui, né? Estamos aqui, eu e o pastor aqui, vamos pregar juntos hoje para você. Olha que benção. Hoje vamos participar, conversar, porque hoje é um dia diferente, né? Verdade. Hoje as pessoas estão reunidas em casa, as pessoas estão juntas em família. E eu acho que o fato da gente estar aqui hoje sentado com a ceia do Senhor, a palavra do Senhor, reflete aquilo que hoje realmente representa, né, É amor? verdade. E essa família que nós somos, né? Que é a família de Cristo, a família daqueles que creem na promessa. Exatamente. Não é? E que promessa, né? E nós estamos aqui como família mesmo, porque também, por fazer parte, né, cremos, é justamente na cruz do Calvário, que no derramamento do sangue do inocente, nos tornou, né, parte dessa família. Somos chamados filhos, Filhos, o espírito de adoção. filhos de Deus. Eita, glória a Deus, que É. palavra linda, né? Filhos de adoção, que é o que representa essa semana, né? É verdade. A semana da adoção, a conquista da adoção. A vitória de Cristo. Na cruz do Calvário. Nossa, que tema. Chega. Hoje o tema é forte. Chega, Hoje a gente arrepia. quer compartilhar com vocês algo que com certeza vai fazer você viver uma forma diferente. E ver de uma forma diferente. Porque hoje nós estamos relembrando um momento. Verdade. O momento da cruz, o momento da ressurreição, o momento da vida. Não o momento da morte. Não. Eu gosto muito de falar disso, A amor. vitória. A gente muitas vezes, Jesus morreu, sofreu na cruz. Não, ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Isso é muito importante. E é por isso que nós estamos aqui. Queremos que você participe, tá? Nós estamos aqui para compartilhar com você, mas queremos também que você participe através do Facebook, através do YouTube. Você que está nos assistindo do YouTube, do Facebook, coloca nos comentários, amém, glória a Deus. Né? Interaja com a gente. Interaja com a gente. Interaja A gente com a está gente. aqui, já tem pessoas aqui dando bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe de onde está assistindo. Nós temos pessoas de Londres, De França, né? Brasil. Do Brasil. Brasil é bom dia de ainda- madrugada. Ainda, começando o dia. Então partilha com a gente. A gente vai estar aqui acompanhando todos os comentários aqui. Verdade. E já deixar um abraço para todos os nossos irmãos lá do Brasil, né, e de todas as partes do mundo aí, que nos acompanham com muito carinho. Brasil, lá o pessoal levanta cedo para nos acompanhar, pastor. Madrugada. Com certeza. É uma fé muito grande. É. Mas você sabia que tem um mistério nesse negócio de madrugada também, na ressurreição de Cristo? Não, essa aí, compartilha. Tem, Solta tem, a bênção. tem um mistério aí. A gente está lendo a palavra, meditando, a gente vê, pastor, que no final do sábado, para iniciar o domingo, Maria vai ao sepulcro. No início, finalzinho, sabe? Aquela madrugada. A madrugada. A madrugada. Pela madrugada ela foi a primeira. Ela foi a primeira. Eita benção. Deixa aí pro final. Pela madrugada você é o primeiro. Ó, pegando mistério aí, Nossa, gente. Glória a Deus. Essa foi forte. E durante toda essa semana, né, as pessoas falaram muito também a respeito da paixão de Cristo. Mas muitas pessoas não sabem o significado real disso, né, pastor? Da palavra. A né? palavra em si. O que significa a paixão de Cristo? O significado real dessa palavra, né? A paixão, será que é aquela paixão, né, do sentimento e tal, aquela coisa? Não, não tem nada a ver com isso, né? Paixão é uma palavra que ela é derivada do latim, né? Ela provém do latim, que é passio, né? E significa, na verdade, sofrimento, né? Diferente daquilo que a gente muitas vezes pensa, né? Paixão. Eu quando criança também ficava pensando, por que paixão de Cristo? Paixão de Cristo, né? Né? Tem- Por que paixão, né? E é por conta disso, né? A palavra pássio, que significa sofrimento. E esse sofrimento, pastor, que se deu desde o início, né? Da ceia ali, da última ceia, quando Jesus ali, ele citou que seria traído. A partir daquele momento, a vida de Jesus, aquele ciclo de Jesus foi pesado, foi sofrido. Não né? foi fácil. Né? Não foi fácil. Ao ponto dele dizer, Pai, afasta de mim esse cálice. Imagina. E eu digo mais,
foi a primeira vez que a oração dele não foi atendida. Verdade. A gente muitas vezes não percebe isso. Não foi uma atitude fácil, mas foi algo necessário. Com certeza. Né? Isso que você fala é uma coisa muito interessante, mesmo porque as pessoas até não entendem. Por que Jesus teve que morrer? Uma vez eu fui questionado sobre isso. A pessoa me perguntou o seguinte, Amanda, mas por que Jesus teve que morrer? Elas não entenderam a razão do sacrifício. Não entende. O sacrifício foi algo instituído por Deus. Verdade. Para que o homem tivesse a sua consciência aliviada, limpa. Inclusive, na época de Moisés, no tabernáculo, era necessário que o ofertante, o sacrificante, olhasse o animal. Era um cordeiro de 1 ano, era um filhotinho, algo que mexia com o sentimento humano, né? Sim. Quem não gosta de um filhotinho, né? E a pessoa tinha que olhar para o filhotinho e ver ele ser ali sacrificado. Verdade. E ele saber que aquele sangue que estava sendo derramado era por causa do pecado dele. E olha o que hoje, né, a gente está relembrando. Por isso que Jesus diz fazer isso em memória de mim, para que pudéssemos lembrar que o sacrifício de Jesus, aquele sangue derramado no Calvário, foi para que a gente pudesse ter a nossa consciência limpa. Foi por nós. Nossa alma Verdade. limpa. Mas isso não é só o fim, isso é o início. É só o início. É o início. É só o começo. É só o começo. Porque o que a gente vai falar, por exemplo, do sofrimento. Sim, do sofrimento. Mas pegando um gancho nisso que o pastor está falando, do sacrifício, né, de Jesus ali, o tempo todo anunciando para o povo, para os discípulos, aquilo que viria a ser feito, aquilo que ele já estava dizendo desde o início, já ensinava isso aos discípulos, tudo. E mesmo assim, você vê quando chega ali, ele já veio com esse propósito, mas chega naquele momento de sofrimento tão agudo que ele não, né, ele como humano ali, ele não estava mesmo resistindo àquilo, né? Que estava muita coisa, a carga muito pesada sobre a vida dele ali. E nós lembramos disso. Estava sobre ele, né? O mundo estava sobre ele. Tanto é verdade que na cruz do Calvário, né, quando Jesus declara, né, por que me abandonaste? Né? Pai meu, Na verdade, o pecado afasta. Exatamente. O pecado do mundo inteiro sobre a vida dele, de um inocente. Então é óbvio que Deus não se aproximava naquele momento ali de dor, de sofrimento, e não se aproximou dele por conta do meu e do seu pecado. As pessoas às vezes lembram disso, e eu vejo algumas pessoas até comentar, devemos lembrar com muita alegria do que foi feito por nós na cruz do Calvário. Com certeza, é motivo para nós cristãos, nós que cremos em Deus, é motivo de muita felicidade sabermos que o preço foi pago. Né? Que uma atitude foi tomada. Exato. E que hoje... Sem mérito. Sem mérito. Sem mérito. Nós não temos mérito. Até hoje não merecemos nada. Não é por mérito. Até hoje, depois do sacrifício, continuamos indignos de qualquer coisa. Mas o sacrifício foi feito para também afastar de nós o acusador. Hoje em dia, as pessoas, você tem que ter consciência disso, que o acusador não tem mais autoridade sobre a tua vida. Os seus pecados, os nossos pecados, foram pagos. Acabou. Nós não temos dívidas a ser paga. A dívida foi paga. E era uma atitude que a pessoa que ia no tabernáculo oferecer aquele novilho tinha que tomar. Ela tinha que sair dali consciente de que a vida dela diante de Deus era aceita. Mas era necessário uma postura. Sim. Uma postura. Ela não podia sair dali e voltar a cometer o mesmo erro, não. Ela tinha que ter uma postura. Não, aquele erro já foi pago. Não posso mais cometê-lo, eu não posso mais errá-lo. E isso é muito importante a gente frisar. A gente tem que entender que esse momento que nós estamos relembrando daquilo que Jesus fez, muito importante, exige de nós uma atitude de mudança. De mudança, inclusive. Vamos aprofundar mais um pouco sobre aquilo que estamos vivendo nos dias de hoje, né, amor?
Hoje nós estamos vivendo uma situação no mundo, não é algo regional, não é algo aqui de Portugal, algo do Brasil, é algo no mundo, É verdade, que está forçando-nos a mudar atitudes. com certeza. Um exemplo é agora. Nós gostaríamos de estar agora reunidos com toda a igreja aqui. Com certeza. E participarmos da ceia todos nós juntos, né? Mas não podemos. Mas isso nos leva a entender, será que o fato de você não estar aqui com a gente não fazia você acreditar, por exemplo, que quando você estava aqui, estava tudo bem? Um momento de reflexão, né? Não, porque muitas vezes, sabe, Amós, a gente pensa o seguinte, eu estou na igreja, eu estou salvo. É. Eu estou na igreja, eu estou salvo. Ixi. Né? E a gente está vendo que essa situação está provocando as pessoas a perceberem que a igreja física Não salva ninguém. não salva ninguém. Salva ninguém. Não salva ninguém. Muito pelo contrário. As pessoas que vivem, né, nesse engano, elas não sabem, mas estão, né, não estão sendo salvas, estão se condenando com a mente tranquila. Com a mente tranquila. Não, mas eu estou indo para a igreja, eu vou Não. para a igreja. E esse exemplo a gente vê Jesus citar quando ele fala das virgens. As 5 nécias que estavam à espera. As Sim. 5 nécias estavam conscientes Que iam encontrar que com o estava noivo. tudo certo. Sim. Mas na hora em que elas precisaram ser provadas, que havia uma necessidade de uma postura, elas não tinham a condição. Não tinha. Que é o que a gente está vivendo hoje, Amós. A necessidade da mudança, gente. Muitas pessoas, não sei quem está nos assistindo agora, acredito se você parou nessa live aqui, você é uma pessoa de uma igreja, você diz, ai, que saudade que eu estou da igreja. A gente também está, óbvio. Muito. Mas a igreja somos nós. Verdade. Nós somos o templo de Deus. E se a gente não entender isso, a gente não vai orar, não vai buscar, nós não vamos ter uma postura. É porque é importante entender que desde lá da época de Salomão, o templo é o quê? Consagrado ao Senhor. Consagrado ao Senhor. Né? Então o templo é algo destinado somente aos cultos a Deus. Então se nós somos o templo de Deus, nós temos que fazer o quê? Nos consagrarmos a Deus. Né? Nós temos uma vida consagrada ao Senhor. Embora ainda erramos, né? Tal, mas... Erramos, mas não pecamos. Exatamente. Não permanecemos no pecado. Porque errar é uma coisa. Permanecer no erro é um pecado. é verdade. E aí entramos naquilo que a gente estava falando de Jesus na cruz. Jesus na cruz é um comportamento que eu tenho que ter. É uma postura. Eu aceitei Jesus. Eu acho muito lindo as pessoas. Eu aceitei Jesus, mas ela continua com um comportamento errado. Ela continua com uma atitude errada. Ela Exatamente. continua com uma postura Exatamente. errada. Não podemos ser assim. Então ela não aceitou. Não aceitou. Porque se eu aceitei, eu estou colocando em Jesus na cruz Sim, o meu mas pecado. Exato, mas você está colocando Jesus na cruz novamente. Novamente. Olha, é importante vocês entenderem isso, gente, porque o fato de aceitar Jesus não é algo que você diz, uma declaração da boca para fora. É algo que quando você está aceitando Jesus, o que você está falando? Na verdade, você está aceitando o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Então, ou seja, você está declarando, eu sou pecador, eu estou em Cristo agora, e Cristo pagou o preço por mim, e a partir de agora, de hoje em diante, eu não sou mais pecador. Não sou mais. Aquela pessoa já não existe mais. Quem está em Cristo, Nova criatura é. não pode continuar na mesma. Não tem. E aí você entende por que Jesus pediu para a gente lembrar disso. Exato. Né? Eu acho muito interessante que Jesus toma o cálice e diz, fazer isso Em memória, em memória de mim. O cálice. Exato. O cálice, porque era o sangue que ia ser derramado. E é uma maneira de anunciar Anunciar. a morte de Jesus até que ele venha. Mas ele não está... Aí, olha que ponto interessante, pastor, que você entrou. Porque ele não está dizendo, anuncia a minha morte, anuncia que eu fui vencido. Isso é forte. Anuncia que eu morri por você. É isso aí. Anuncia ao mundo, anuncia aí para a tua família que alguém pagou o preço está pago. Jesus morreu. É isso que nós fazemos. Quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, nós anunciamos a morte de Cristo, mas é com esse sentido, olha, o preço foi pago. Uhum. Não há mais condenação sobre os que estão em Cristo. Não há. A partir do momento que você vem para Cristo, não há mais condenação sobre a tua vida. E aí o que a pessoa tem que fazer quando ela tem essa fé? Ela manifesta essa fé.
Eu aceito que Jesus morreu por mim, que Jesus entregou a vida por mim. Então o que eu tenho que fazer? Aí você tem que crer na promessa. Porque Jesus foi para o Calvário, Olha aí. não porque ele queria sofrer, tá? Fala dessa promessa, pastora, profunda. Ele não foi para o Calvário porque ele queria sofrer. Ele foi para o Calvário porque ele conhecia uma promessa. Ele foi confiando numa promessa. Porque não é porque nós somos cristãos que nós não vamos estar livres do sofrimento, De maneira alguma. da perseguição. De maneira alguma. Né? Ele mesmo disse, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, aguente os flagelos, Exatamente. aguente as injustiças, as humilhações, as traições, São muitas. as decepções. Jesus olhou para os olhos de Pedro e viu Pedro negá-lo 3 vezes. Exato. E havia avisado ele. Uma coisa se ele tivesse feito aquilo, se nem sabia É. o que estava fazendo. Não, mas Jesus avisou, você vai me negar. Não, eu? Né? Decepções. Então a gente tem que estar preparado para Pedro isso. não. Pedro não. Eu Não, não, Pedro. mestre. Eu. Eu morreria por ti. Quando É. perguntaram assim, você não é um deles? Não. Não. E muitas vezes não é isso que a gente percebe, sabe, Verdade. pessoal? A gente percebe que o fato de aceitar Jesus na cruz não nos torna salvos. Não. O que nos torna salvos é viver uma vida da Abre-se a porta. Abre-se a porta. Limpa a minha consciência. Exatamente. Mas eu preciso começar a viver a promessa. Eu Exatamente. preciso começar a olhar a promessa. Por isso que Jesus ressuscitou. Eu acho muito forte. Nem precisava. Se a gente fosse parar para ver, pastor Amós, a história bíblica dos profetas, porque a gente tem que fazer sempre essa ligação. Com certeza. A Novo Bíblia interpreta a Testamento e própria Velho Bíblia. Testamento. Com certeza. A gente parar para ver, não era necessário Jesus ressuscitar num corpo humano. Não. Ele podia muito bem subir aos céus e acabou. Mas ele ainda ficou 40 dias aqui. 40 dias ainda. Caminhando ainda. 40 dias. Como uma pregação que o senhor fez aqui, no caminho de Emaú. De Emaús. Foi lá buscar 2 que estavam saindo do caminho. É forte. Apareceu para Pedro, para João, para Tiago lá no barco. O Pedro pulou no mar, saiu abraços para poder ver Jesus. É forte. 40 dias. Por que, pastor, 40 dias? Porque ele queria nos mostrar que é importante a gente viver caminhando na promessa. É verdade. Na promessa. O apóstolo Paulo diz, se o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Eita Deus. E que se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros. Herdeiros. Herdeiros dele. É. E co-herdeiros de Cristo. Co-herdeiros. Sabe o que é de Cristo. co-herdeiro? Nós vamos herdar a mesma coisa, ou seja, a promessa da A ressurreição. gente tem participação na herança de Jesus, gente. Nossa, isso é muito gente, forte. presta atenção. É Não. Quando a gente fala para você que você é um escolhido, é um separado, que você é alguém muito especial, a gente não fala isso porque somos pastores e queremos agradar você. Não. Nós falamos isso com embasamento bíblico, que você é um co-herdeiro de Cristo. Você vai herdar as mesmas dádivas que é dada ao Rei Jesus. Olha só que forte isso. Nós nem merecemos De o que ele maneira fez por alguma. nós. Não é mérito, mas porque nós cremos, nós herdaremos o mesmo. Olha aí. E nós herdaremos a ressurreição. Vamos vencer a morte. Vamos vencer a morte. Nós estamos vivendo uma época, acho que as pessoas, muitos cristãos, a gente tem que falar. Eu vou até tomar umas pancadas aqui, tem sempre os críticos, né? Sempre tem. Sempre tem. Mas eu fico assustado com esses cristãos que oram para Jesus não voltar agora. Misericórdia. Ou para não morrer agora, porque tem muita coisa para resolver. Não, eu já... Deixa eu enterrar meus Se pais primeiro. Oh, puxa por aí não, que vai dar outro assunto. Não dá, deixa Mas quieto. você vê, né? É. Eu já recebi uma pessoa pedir oração para mim, moça, porque ela não podia morrer agora. Meu Deus. Eu falei, senhora, Quando morrer? que ela pode, avisa. Avisa aí. Poxa, Quando você pode morrer. não é? Meu Ou Deus. seja, por que o medo da morte? Porque não cremos na promessa. Porque não tem certeza da Eu salvação. posso até dizer, Jesus pagou o preço por mim na cruz, mas eu não creio na promessa. Então, É até uma coisa... não está fazendo parte. A gente estava falando aqui de Maria, eu acho muito interessante, porque tem um fato nessa palavra aqui, eu gosto muito de tocar nesse assunto. A gente joga muita pedra em Judas.
Sim. Mas eu costumo dizer que Judas precipitou. Porque se Judas tivesse crido na promessa, esperado 3 dias, eu tenho certeza que Judas seria o maior discípulo de Jesus. Se não até o líder da igreja. Seria perdoado. Porque imagina a cena, Amós. Judas acuado, com medo, e vendo Jesus ressuscitado, Jesus tocando nele, falando assim, Eu filho, te perdoei. eu te perdoo, Nossa. era necessário. Nossa. Meu Deus, Esse homem receberia o maior presente. você está entendendo? Se ele tivesse crido na promessa e esperado um pouco, Meu Deus. só um É forte. pouco, se ele tivesse esperado 3 dias, e muitas vezes o que a gente tem visto nos dias de hoje? A gente está vendo hoje pessoas que não têm crido na promessa. Digo mais, Amós, não tem nem conhecimento da promessa. Um As dia pessoas desses- esqueceram, pastor, tenho que que a falar- promessa de Jesus é voltar. Não, eu ia chegar nesse ponto. As pessoas esqueceram, pastores esqueceram, que a promessa de Jesus não é prosperar. Não é dar bens Não. materiais, gente. Ele disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Olha aí, ele já está dizendo para você o seguinte: reino tem rei, tem regras, reino tem várias coisas que você tem que entender e você tem que fazer parte, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Ele está Verdade. dizendo, se tem um reino, tem um rei. Se Esse tem rei rei. está aqui? Não, então ele vai voltar. Então primeiro tem que buscar fazer parte desse Claro. reino. Com certeza. Conhecer essa verdade. E a gente vê hoje, eu fico vendo algumas pessoas buscando palavras motivacionais. Eu vejo um monte de lives aí de pregadores, mas eu não vejo ninguém falando que Jesus vai voltar. Eu não vejo ninguém falando que nós estamos vivendo o princípio do fim. Significa dizer que o fim está chegando. Sim. E a gente precisa olhar que hoje é um dia de lembrar, meu amigo Amós, lembrar que hoje ele ressuscitou, a promessa se cumpriu. Glória a Deus. A promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu. Gente, é isso que a gente ia falar com vocês hoje. Jesus, ele veio como um mestre. E ele foi reconhecido no seu ministério como um mestre. E ele fez discípulos, porque ele ensinou, ele exerceu a função de mestre, que é ensinar. Então, tendo nós entendimento disso, nós devemos entender como cristão que somos, que a vida toda, todo o ministério terreno de Jesus está nos ensinando coisas do reino. Então entenda, povo de Deus, que a ressurreição de Jesus também é um ensinamento para nossas vidas. Jesus ressuscitou também, além de glorificar o nome de Deus e comprovar que era, para provar ao mundo que realmente ele é o Filho de Deus, claro, mas para nos ensinar que aquilo que ele falou, aquilo que ele ensinou aos discípulos, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nossa. Então entenda que ele está ensinando, vocês vão passar por essa fase. Só que a morte para um cristão não é morte, pastor. Não. É a vitória, Não é um problema. é o triunfo, A morte não é é um o problema. grande dia do Senhor que chega para a vida de um É povo verdade, escolhido. é verdade. Olha, eu não sei se o senhor já fez algum funeral. A gente nunca conversou sobre isso. Infelizmente. Eu já fiz vários. fiz. Já. E tem funerais que a gente chega como pastor, eu não gosto muito de fazer, mas temos que fazer. E que somos questionados. Será que ela foi para o céu? Eu acho que o fato só da gente questionar isso já mostra uma dúvida. Uma vez eu fui fazer um funeral em que a pessoa virou para mim e falou assim, olha, essa aqui está no céu. Glória a Deus. Eu falei assim, mas por quê? Eu nunca vi uma mulher como essa. Dedicado. Ou seja, o que você está falando, o exemplo que Jesus deixou como mestre, foi seguido por ela ao ponto de reconhecer ela como uma cristã. Glória a Deus. E esse exemplo perpetuou, ficou. Ficou. O corpo dela já não está mais,
mas o exemplo cristão está. Está com todos os amigos, parentes, familiares. Eu gosto muito eu falo muito isso, Amos, porque a gente tem que fazer esse teste. Eu chamo o teste da verdade. Esses testes da verdade são perigosos, hein, pastor? Eu cheguei para minha esposa um dia e falei assim: se eu morrer, você tem certeza que você salva? Porque não tem melhor pessoa para dizer para a gente algo do que a companheira. Porque é uma pessoa que está ali com a gente. É verdade. Que conhece a nossa rotina e se diária. falar para a gente assim, olha, já é preocupante. Já tem que converter mais. Não é verdade? Orar mais. E eu pergunto, sabe por quê? Porque a gente tem que ver, muitas vezes, o que a gente acha que está certo, como as virgens. Está tudo bem. Quando chega a hora, não tá bem. Tem alguma coisa faltando. Não tá bem. E o segredo, sabe, amor, você estava falando aí do exemplo de Jesus, foi sempre crer na promessa. Quando a gente pega aqui a Bíblia para ler, a gente vê assim: e outra vez anunciou a sua morte. Nossa, e outra vez. E depois lá na frente, e outra vez anunciou a sua morte. Então Jesus constantemente anunciava. Estava falando: eu vou morrer, mas não temas. Porque eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. É a promessa. É a promessa. Eu posso até deixar sair da minha boca uma palavra negativa. Será que vai dar certo? Mas eu tenho que dizer logo depois: não, vai dar, porque a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida. Vai se cumprir. Então, você que está nos assistindo do sofá da sua casa, creia na promessa. Creia na promessa. E entenda que a ressurreição é a maior vitória na vida do povo de Deus. Porque ali realmente se consumou tudo o que o ministério terreno de Jesus, o propósito de Deus em restaurar, né, o povo de Deus, a remissão dos nossos pecados, a libertação, né? A libertação, falou muito, essa palavra é forte, a libertação, porque até então nós éramos condenados à morte e aprisionados ao pecado. Quando Jesus fala assim: vos darei poder para pisar a serpente, o escorpião, o Senhor está dizendo o quê? Que Ele está nos dando autoridade sobre o pecado. Sobre o pecado. Antes da morte de Jesus, nós não tínhamos essa autoridade sobre o pecado. Nós éramos dominados pelo contrário, pecado. não havia. Havia um pensamento de: eu errei, e agora? E agora? E hoje nós sabemos que, se eu errei e eu conheço o que Jesus fez por mim, e eu conheço a promessa de Jesus, então realmente, Deus vai me honrar. Glória a Deus. Eu tenho um testemunho muito importante, não sei se está aqui eu não vou pegar aqui para a gente não perder tempo. Uma senhora mandou um testemunho agora. Ela teve um problema com o marido, ela é da igreja, o marido saiu de casa e foi morar com a amante. E ela: isso está repreendido, você é o inimigo. Eu falei: mas depende. Por que ele trocou você por uma amante? Então temos que também ver o que está de errado em você. Você disse que aceitou Jesus, mas e a sua postura de Jesus? É o que a gente sempre fala, né? A transformação. Foi muito difícil ela ouvir isso, mas aquela semente ficou. Passaram-se algum tempo, ela viu que realmente ela não tinha um exemplo cristão. De convertida. Então ela começou a orar mais, começou a orar mais, ler mais a Bíblia e conhecer a promessa. Porque não tem como você ter fé se você não ouvir a mensagem. Apóstolo Paulo dizia para os romanos: a mensagem que traz a fé é a mensagem de Cristo, não é outra mensagem. É verdade. E aí, ela mudou. O que ela mandou para mim agora? Meu marido voltou. Glória a Deus. A promessa se cumpriu. Mas a promessa não se cumpriu em o marido dela voltar. Na transformação dela. Esse é o grande fator. O maior presente que ela recebeu não é o marido de volta. Ela saber que o comportamento dela, transformação. O que me chamou a atenção, me emocionou quando eu li o testemunho dela, moça, e amigos que estão nos acompanhando, foi o fato, gente, dela dizer o seguinte: eu percebi que eu tinha que mudar. Louvado seja Deus. Então esse reconhecimento, esse quebrantamento, esse sofrimento, esse sofrimento que a gente começou a falar aqui no início, é que leva-nos a lembrar de que ele não está mais lá. O sepulcro está vazio. O sepulcro está vazio. Dentro da minha viagem,
estava vendo com a minha esposa esses dias, aproveitando esse momento de Semana Santa, revendo alguns vídeos, algumas fotos da Terra Santa. E tem... Você vai chegar... Você vai ver. E tem... A Terra Santa tem uma coisa que é muito importante, Israel, que tem algum lugar que te move, sabe? Que mexe contigo. Minha esposa teve um momento muito lá especial em algum lugar, mas eu cheguei, sabe, mas poxa, muito legal ali o Getsemane e tal, aquela coisa de conhecer. Mas quando eu cheguei no túmulo de Jesus, eu não me aguentei. A gente vai às lágrimas, né? Aquilo me mexeu comigo de uma maneira. Mexe. Porque eu lembrei, até me emocionando, porque é muito forte, amor, que a promessa se cumpriu. Glória a Deus. Porque a maior dificuldade nossa como cristão... É diferente, né? De você ler na Bíblia e você ir lá e ver com seus próprios olhos. O túmulo sepulcro tá está vazio. realmente Ele vazio. está escrito lá, ele não está mais aqui. Glória a Deus. E uma coisa que me chama a atenção e que eu saí de lá com essa sensação, essa emoção, é de que a promessa se cumpriu. É verdade. Porque a maior dificuldade para a gente é lembrar da promessa, é crer na promessa. A gente acaba se envolvendo com tanta coisa, o tempo que a gente vive nos consome de tal maneira Verdade. que a gente esquece da promessa. A gente lembra de todas as promessas. Promessa da prosperidade, promessa da cura, essas promessa aí o da povo que mais libertação, promessa da quebra da macumba, da maldição. Mas a gente esquece da promessa da ressurreição, É verdade. da promessa da vida eterna. E aquilo que o pastor tocou no ponto da nossa transformação, da nossa mudança, ontem mesmo, quem acompanhou lá ontem não, sexta-feira, quem acompanhou na quinta-feira, quem acompanhou na live lá do Facebook na quinta-feira, eu estava falando justamente isso lá com o pessoal, falando assim, gente, a gente tem que fazer análise da nossa vida biblicamente. Biblicamente, analisando a nossa vida biblicamente, a Bíblia ela se torna como que um espelho. E a gente parado de frente desse espelho, Boa palavra. para a gente se analisar. Ali eu estava falando dos talentos, naquela ocasião, eu estava falando dos talentos, mas para a gente analisar os talentos que a gente tem, mas a gente analisar também como essa mulher fez. Ouviu o teu conselho, voltou, se analisou, sabe? E ela conseguiu o maior milagre da vida dela. Morrer para o mundo e ressuscitar em Cristo. Gente, esse é o primeiro passo da nossa vida. Nós temos a promessa na nossa vida de 2 mortes. 2 mortes para uma vida eterna. 2 mortes para uma única vida. Uma única. As 2 mortes, a primeira morte é quando nós morremos para o mundo e já nascemos, renascemos, ressuscitamos para Deus. Então, não fazemos parte mais. E a segunda morte nossa como cristão é a morte mesmo que põe um ponto final nessa etapa nossa aqui. Mas ressuscitamos também para Deus e lá para viver Pro a reino. promessa promessa do reino de Deus. Olha, o senhor falando disso aí, eu lembro do apóstolo Paulo falando sobre a ceia. Antes de participar, examinai-vos a vós mesmo. E muitas vezes a gente pergunta, como que eu vou me examinar? E você deu aí a dica. O espelho. O espelho. Não é que você é indigno, tá? A gente vai participar da ceia agora. Tem pessoas que não participam da ceia porque se acham indignas. Eu sempre falo isso, pastor. Se você achar um digno na face da terra de participar, eu ia falar isso agora. chama ele aqui, que a gente já passa o microfone para ele agora. Ele faz a ministração e vamos embora. As pessoas muitas vezes procuram perfeição. Não é perfeição, gente. Né? Uma vez um dos grupos de WhatsApp, um dos grupos de Facebook, eu vi um rapaz colocando assim: alguém conhece alguma igreja como é que foi que ele falou? Uma igreja, ele usou um termo lá, tipo perfeito, uma igreja boa, de bom caráter, uma coisa assim, para mim. E teve um rapaz que respondeu, ele falou assim: não existe, porque quando você for para lá já vai se tornar ruim, porque nós somos problema. Exato. E nós temos muita coisa para ser. E a ceia não é uma questão de dignidade. A ceia é uma questão de exame e de reconhecimento. Constrangimento, sofrimento e reconhecimento. Eu participar da ceia, eu estou reconhecendo que Jesus pagou o preço para que eu pudesse ter minha consciência limpa, e eu estou tomando posse de uma promessa na minha vida. Na minha vida. Fazendo parte do corpo e do sangue.
É isso aí. Renascendo. Então é importante isso. Olha, só para não ficar só nas nossas palavras, eu sei que nós já estamos aqui ministrando em cima disso, mas para você acompanhar melhor, nós estamos ministrando em cima de Mateus. Nós acabamos não falando. Não falando, né? Então peço até perdão aí a vocês aí, tem pessoas nos cobrando. Olha lá, Mateus 28, tá? O capítulo 28, que fala a respeito da ressurreição, tá? Que aí onde Maria vai ao sepulcro, já na madrugada, o anjo do Senhor está lá sentado sobre a pedra. O anjo do Senhor, ele causou um grande terremoto ao rolar aquela pedra, né? Rolou a pedra e disse para Maria, o sepulcro está vazio. Porque procura entre os mortos quem está vivo. Muita gente procurando entre os mortos o nosso Jesus vivo. Muita gente ainda procura entre os mortos a deuses mortos, a servir deuses mortos, quando que nós temos o Deus vivo para servir, poderoso, tremendo. Viu? Então não procure em coisas mortas, procure em coisas vivas, porque o Senhor nosso Deus está vivo. Não procure Ele entre os mortos. Não procure Jesus em crenças que não se baseiam na Bíblia. Não se procura Jesus em fábulas ou em histórias. Se procura o Cristo da Bíblia, o Cristo vivo, ressurreto, aquele que ressuscitou, que venceu a morte. É isso aí. A morte não teve poder sobre Jesus. E Jesus, na sua ressurreição, ele mostra, e ele deixa bem claro isso para os seus discípulos, o poder que está sobre a vida deste homem. O poder e a autoridade que lhe foi dado. Quem é que tem autoridade sobre a morte? Ninguém. Só Jesus Deus. diz, quem pode acrescentar um côvado da sua vida? Pois, então, ninguém pode. Isso não pode, não cabe a nenhum homem, nenhum ser mortal, nem a ciência, nem aos mais estudados. Ninguém consegue fazê-lo. Jesus ressurge dos mortos para dizer, a mim foi dada a autoridade sobre a vida e a morte. Amém. Olha só, gente. Amém. Então, essa autoridade está sobre a sua vida. Glória a Deus. Porque nós somos co-herdeiros. Então, Dessa promessa. Então, nós somos co-herdeiros. Tremendo. A partir de hoje, na hora que você for se preparar aqui para participar da Santa Ceia conosco, faça essa análise bíblica da tua vida, peça perdão a Deus dos seus pecados, se conserte diante de Deus o que tiver fora, que você encontrar no espelho bíblico, que estiver fora do contexto, converse com Deus, peça perdão a Ele é bom, Ele é misericordioso para perdoar, e venha participar da Santa Ceia, né? Dignificado no sangue de Jesus Cristo. Não por ser digno. Não, porque Cristo é que nos dignifica. Ele é que nos dignifica. Pela sua bondade, pela sua misericórdia. Amém. Glória Louvado a Deus. seja Deus. Então eu posso dessa mensagem para você, tá? Coisas acontecem na virada do dia, gente. Na vida do cristão, entre a noite e o dia, muitas coisas acontecem na vida de um cristão. Uma das coisas que eu aprendi em Israel foi isso. Quando o judeu ele acorda, a oração dele é: obrigado, Senhor, por mais um dia, porque significa dizer que o Senhor acredita em mim. Olha aí, que maravilha. É uma oportunidade. É uma oportunidade. Olha, eu sempre digo isso nos meus áudios que eu mando no grupo. Então, Mais um dia, mais uma oportunidade, né? Eu sempre dei como uma oportunidade. Então tome posse dessa oportunidade para a tua vida. Vamos consagrar os elementos. Vamos consagrar. Você que está aí com os seus elementos também, Com a sua tá bem? família. Com a sua família. Reúna todo mundo na sala aí agora, tá? Eu sei que já estão reunidos aí ouvindo, né, nosso culto aqui, mas reúna o pessoal aí todos, tá bom? Vocês vão ministrar junto com a gente agora a Santa Ceia na vida da tua família. Tá? Vamos quebrar barreiras, né? Vamos quebrar aqueles dogmas humanos, preceitos humanos que diziam assim: não, olha, só os pastores podem fazer tal coisa, só os ministros do evangelho, e você Só no altar. Só no altar. O altar está aí. O altar é você. É você. O altar é tua família. É forte, né? Não tem altar, agora é você. Ele não falou para fazer no altar, ele falou: fazer isso em memória de mim. Fazer em memória de mim. Olha que forte, gente. E você vai cear hoje de uma maneira diferente. Então, olhe para esse caos que está acontecendo no mundo e veja a oportunidade que está aparecendo na tua vida. A oportunidade que Deus está te dando de cear junto com a tua família.
Talvez você aí que está me ouvindo, você nunca iria conseguir trazer a sua família para dentro da igreja para participar da Santa Ceia do Senhor. É verdade. E hoje Deus está te dando essa oportunidade. Deus permitiu essas coisas todas acontecerem no mundo para nos dar oportunidades. Oportunidades de reflexão, de conversão. Conversão verdadeira, gente. Conversão verdadeira, como chegaram para o pastor e disseram, eu estou com medo de morrer. Jesus. Então não está convertido realmente. Então, conversão verdadeira e, gente, o amor, a união da nossa família, cear com a família, é uma bênção de Deus, é um presente de Deus para a nossa vida. Nossa vida. Eu creio. Então prepara aí. Eu já estou doido aqui para participar. O pastor Álvaro vai consagrar, que vai dirigir a oração da consagração da Santa Ceia, dos itens, mas você aí na sua casa ora junto com a gente e prepara tudo aí, tá? O sumo de uva, o seu pãozinho. Não se preocupe, viu, gente? É o pãozinho que você tiver aí. Vai consagrar em nome de Jesus e é bênção. E vamos participar junto. Pai, nós consagramos e apresentamos ao Senhor esses elementos, esse suco de uva que representa pela nossa fé, Senhor, o teu sangue derramado na cruz do Calvário, como também este pão que representa o teu corpo, meu Pai, humilhado injustamente, castigado, açoitado, meu Deus, traído, mas que mesmo diante de tudo isso suportou, Senhor. Suportou tudo. É verdade, Deus. Que o Senhor Obrigado, possa, Senhor. através desses elementos, nos trazer força para essa caminhada. Traga, Senhor. Força para a caminhada da injustiça, Renova o teu povo. do sofrimento, meu Pai. Como falávamos, como o Senhor nos revelava aqui, meu Deus, dessa paixão, essa palavra que, na verdade, quer dizer isso, Pai, que a gente tem que entender a necessidade de sermos fortes. Então, que quando comermos deste pão, recebamos a força do teu corpo. E quando bebermos desse cálice, venhamos a lembrar que o Senhor, meu Pai, já foi entregue numa cruz, num calvário, num altar, para que pudéssemos ser livres de todo pecado, de toda consciência acusativa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que lindo, gente. Eu não sei você na sua casa, mas... Ah, pastor, Já está forte Não, aqui. ixi. Já está forte. Eu sempre, quando eu vou participar da Santa Ceia do Senhor, eu sou uma- tomado mesmo por uma emoção muito Mas grande. Mas é. Muito grande. É uma lembrança. É. A Então- lembrança do que o meu mestre fez por mim, meu Oh. Salvador fez por mim, sem eu merecer. Sem merecer Não nada. tem mérito. Tem mérito Não tem nenhum. mérito. Então Por nós isso que vamos- chama graça. Nós vamos louvar agora esse louvor. E enquanto a gente vai se preparando aqui para participar, você vai participando aí com a sua família e vai cantando esse louvor e nós já voltamos. O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo terminaram o seu labor, toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor, o Rei está voltando, o Rei está voltando, as trombetas estão soando e o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia.
vazios. Louvado seja Deus. Povo de Deus, olha, acompanha aí na sua casa agora. Que Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, ele partiu e tendo dado graças, ele disse: comai, este é o meu corpo que será entregue por vós. Participem todos do corpo de Cristo. Sua agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou. O Rei. Louvado seja o teu nome, Deus. Da mesma forma, o Senhor também tomou o cálice. E depois de ter dado graça, disse: tomai, este é o cálice da nova aliança. Este é o sangue que será derramado por amor de vós. Participem do sangue de Cristo. Se o Rei está voltando, o Rei Louvado seja Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício da cruz do Calvário. Obrigado, Deus. Agradeça ao Senhor aí na tua casa. Louve a Deus, porque foi por mim, foi por você que esse sangue foi derramado. Foi por mim e por você que esse corpo sofreu os flagelos que sofreu. Para hoje nós estarmos aqui livres, libertos, curados e sarados. E podendo hoje participar e anunciar para o mundo que o nosso Rei, o nosso Libertador, vive para sempre. Glória a Deus. Ele vive. Glória a Deus. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram o seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando. O Rei está voltando. As trombetas estão soando e o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia.